depois o próximo não tem fé, e quando vem de soprar. Está
irmãos estejam em oração, para que o Espírito Santo esteja falando a cada coração nesta noite, através da palavra do irmão Rodrigo, que trará a mensagem do Senhor Deus aos nossos corações. Que Deus esteja abençoando a vida do irmão Rodrigo. Amém? Amém. Graças a paz do nosso Senhor com toda a igreja. Amém. Mais um domingo abençoado, estamos cultuando nosso Senhor, cânticos, hinos e louvores. Então, vamos cultuar a Deus também, meditando na sua palavra. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Atos 12, a partir do versículo 20. Atos 12, 20 a 25. Vou ler por ali, porque eu vou ler em voz alta, os irmãos acompanham. Atos 12, versos 20 em diante, diz assim: E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, enquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestido Herodes das vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamou: Voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Vamos repetir todo o 23, só a parte que fala, o 22, volta ao 22. Só a parte que fala, voz de Deus e não de homem. Voz de Deus e não de homem. De novo. Voz de Deus e não de homem. Amém. Santo Deus e Pai, sua palavra foi lida, Deus. Nós cremos, Deus, que a sua palavra, Deus, que foi escrita através de homem inspirado, Deus. Nós cremos, Deus, que ela tem autoridade sobre nós, Pai. Nós cremos que o Espírito Santo que habita em nós nos revela essa palavra, nos esclarece essa palavra, nos ilumina por meio dessa palavra. E assim se faça aqui, Deus, com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que irão assistir esse culto possivelmente pela internet. E o Senhor responda a cada um conforme o teu querer, que o Senhor esteja orientando a cada um conforme o seu querer, que o Senhor esteja tocando em cada um conforme o teu querer. Assim cremos, Deus, assim cremos que o Senhor constantemente está falando conosco, Pai, seja por meio da sua palavra, seja por meio
de outras pessoas, seja por meio de várias coisas que o Senhor fala conosco, Deus. Nós falamos com o Senhor, primeira oração, Deus. Mas nós cremos, Deus, que o Senhor fala conosco de diversas maneiras. E agora fala conosco através da sua palavra, Deus. Usa, Deus, o teu servo como instrumento, Deus. O teu servo, Deus, não prevalece, mas apenas a sua palavra, Deus, prevaleça, Deus. Apenas a sua palavra e a sua instrução prevaleça. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da mensagem é Voz de Deus ou Voz de Homem? Como nós lemos ali juntos, né? No verso 22. Este texto, ele passa numa situação que está reinando Herodes Agripa I, né? Herodes Agripa I era neto de Herodes o Grande, ele que mandou matar as criancinhas, né? Cujo Jesus era a intenção dele também matar naquela época. E ele agora está como rei da Judéia, né? Era amigo de Calígula, né? Por isso que conseguiu o favor ali. Depois foi amigo de Cláudio também, outro imperador. E a época ali é por volta de 42 depois de Cristo. Então o contexto era esse. Ele tinha uma certa popularidade entre alguns, entre os judeus, e um pouco antes, né, ele mandou perseguir alguns cristãos, os judeus gostaram, na época matou alguns, né, mandou prender a Pedro, e teve aquele milagre, né, que o anjo livrou Pedro da prisão, e esse Herodes Agripa mandou matar os guardas, né, ele ia apresentar a Pedro na Páscoa, lá na festa, para ganhar mais favor do povo, mas não deu certo. Deus frustrou os planos dele, mandou matar os guardas. Então era um homem, de certa maneira, que queria fama, queria muito poder. O histórico da família dele, dos Herodes, né, já conta um pouco disso, né, porque o pai dele foi morto pelo avô, que era Herodes o Grande. Então o pai dele foi morto porque o Herodes o Grande desconfiou que ele iria traído. Então eles tinham essa questão de poder, de fama. E aqui estava acontecendo o que, né, nessa situação aí? Como nós vemos aí no versículo 20, havia divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, pois estes de comum acordo se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasco, camarista do rei. Pediram reconciliação porque a sua terra abastecia do país do rei. Então Tiro e Sidom compravam cereais para Galileia, e Herodes, não gostava muito deles, estava negando até vender para eles, né? Problemas políticos e comerciais, né? E por conta disso, né, esse Blasco aí, o camarista do rei, não sei que tipo de acordo que eles fizeram com esse Blasco, que é para conseguir uma audiência com o rei voltar a vender cereais para eles, né? O povo de Tiro e Sidom, que morava na região próxima do mar, litorânea, não tinha muitos alimentos. E daí que acontece todo o contexto. Dentro dessa situação vai ter uma grande reunião, uma espécie de teatro, que ficava ali em Cesareia, um teatro, um lugar grande, onde tinha um palco grande, uma espécie daqueles estádios que tinham. E Herodes, né, num lugar alto, né, que é chamado de trono, num lugar alto do estádio, esperando para ter essa reunião. Na ocasião, né, isso não relatado na Bíblia, mas relatado por um historiador, né, que se chamava Flávio José, que era um historiador judeu que escreveu livros de antiguidades, história dos judeus, né, era um historiador secular da época, não era cristão, não era crente. E ele escreveu na época alguns detalhes, né, a Bíblia não relata de forma de maneira genérica, e ele falou que nessa ocasião o Herodes usava uma espécie de roupa de prata, e essa roupa, né, batendo o sol ali, ele brilhou,
show de jogos, quando a prata de sua roupa era iluminada pelo reflexo do sol, raios sobre ele brilhavam de uma maneira surpreendente, e era tão resplandecente que espalhava horror sobre aqueles que os olhavam intensamente. Então, nessa situação, alguns falaram, é um Deus. Alguns falavam, é um grande, é um poderoso, é uma pessoa com poderes além dos políticos especiais. E daí nós escutamos essa frase que nós lemos em conjunto aí, no 22, e o povo clamava, é voz de Deus e não de homem, é voz de Deus e não de homem. E diante disso, nos versículos seguintes, acontece. No mesmo instante, o anjo do Senhor oferiu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, ele aceitou de certa maneira essa bajulação, aceitou de certa maneira o povo chamá-lo de Deus. Ele trouxe a glória para ele, não glorificou a Deus, e a palavra fala que Deus nesse momento permitiu com que um anjo, aquele mesmo anjo que talvez, não sabemos, que a Bíblia não relata, mas talvez aquele anjo que libertou Pedro no capítulo 12 da cadeia, agora veio o juízo sobre Herodes. E a Bíblia dá um relato aqui até chocante, no versículo 23, no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu por ele não ter dado glória a Deus e comido de vermes. A Bíblia dá esse relato meio chocante, comido de vermes. Não se sabe ao certo que doença é essa, mas alguns falam que é piolho do intestino. Tem um nome, eles chamavam na época, morbos pediculares, prurigo, pediculose, inflamação violenta do intestino. E não se sabe como que foi o detalhe daquilo lá, mas pelo relato também desse José, que é fora da Bíblia, a Bíblia só fala desse detalhe de vermes, mas pelo historiador José, ele fala que Herodes Agripa teve uma dor forte de intestino, de estômago, e sofreu por 5 dias. Então, não sei como que era essa doença, mas estava sendo comido por vermes. Não sei se essa doença era uma espécie de podridão da pele que deixava com que vermes ficassem expostos. Mas o escritor bíblico foi Lucas aqui, que escreveu Atos. O anjo de Deus o matou por não ter glorificado a Deus. Então, esse é o contexto que estava acontecendo estes versículos que nós lemos. Então, eu queria destacar aqui, voz de Deus ou voz de homem. Então, vamos falar primeiro da voz do homem, depois da voz de Deus, depois eu concluo. Então, em primeiro lugar, que eu queria destacar da voz do homem é que ela é enganosa. Capítulo 12, versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentavam a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do rei. Então, a voz do homem era enganosa. Para Herodes, ele só queria ter mais poder, ele só queria ter mais influência. Ele não estava preocupado de falar a verdade, ele não estava preocupado de atender aquele povo que estava morrendo de fome, que era o povo de Tiro e Sidom. Ele estava preocupado com a fama dele, de ter mais poder, de ser bajulado. Então a voz do homem é sempre enganosa. Voz do homem é voz de Deus. Aqui o povo estava marcando uma reunião com Herodes, que era para ter o favor dele, para ter com que Herodes desse cereais, vendesse cereais para eles, porque por algum motivo não estavam fazendo. Então não sei se foi uma espécie de suborno ao camarista Blasto lá, que era a mão direita de Herodes, talvez, que marcou essa reunião. Eu não sei o que estava acontecendo, mas o que eu queria destacar aqui é que a voz do homem é enganosa.
A voz do homem, a quem estamos ouvindo? A voz de Deus ou a voz do homem? A voz do homem era sempre enganosa. Os políticos prometem mundos e fundos, terminam o mandato e não cumprem. Muitos colocam, não, a solução é esse, aquele ou aquele outro que não foi eleito, mas a solução nunca está nos políticos, a solução é sempre Jesus Cristo. Por quê? Porque a voz do homem é enganosa. Temos um caso aí muito famoso que aconteceu em 1978, de uma seita que se chamava Templo Popular. Ela conseguiu reunir lá mais de 900 pessoas, prometendo que Deus iria voltar, que Jesus iria voltar, e ela arrumou vários seguidores que passavam necessidades, até pessoas mais pobres e tal, e fez com que em determinado dia, lá na região da Guiana, né, a seita era nos Estados Unidos, mas o dia do suicídio coletivo foi na Guiana. Eles reuniram todas essas pessoas e fizeram eles tomarem uma espécie de ponche de salada de frutas com um veneno, né, um cianeto lá misturado, e morreram naquele dia 918 pessoas. Então, creio num tal de Jim Jones, que era um líder de uma seita. Por quê? Porque a voz do homem é enganosa. Eles confiaram naquele homem, não confiaram nas escrituras, não confiaram na palavra, mas confiaram naquela seita, em tudo que aquela seita prometia, e foram mortos. E foram mortos por uma causa que depois foi para a justiça, foi descoberto um monte de corrupção que tinha essa seita, um monte de irregularidades. Por quê? Porque escutaram a voz dos homens. A voz do homem enganoso. Aqui para Herodes, ele só estava preocupado com a fama dele, não estava preocupado com mais ninguém. Houve um tempo de fome ali na região, até em versículos anteriores, profetizado por Ágabo. Muitos estavam passando fome, não sei se era reflexo disso também, que a região de Tiro e Sidom estava passando fome. Mas ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado apenas com que bajulassem ele, com que naquele dia que iria ter aquele encontro, que todos implorassem para ele, que todos dessem concessões a ele, que todos dessem o que ele queria para ter mais poder, ter mais influência, ter mais relevância sobre o povo. Então o que eu falo para os irmãos escutem a voz de Deus, não escutem a voz dos homens, não confundam os homens com Deus, como o povo confundiu aqui Herodes e começou a bajulá-lo, falando que a voz dele não era a voz de pessoa, mas era a voz de Deus. Não façam isso, não confiem em soluções que certos profetas aparecem e vêm falando que você vai ficar milionário, certas pessoas aparecem e vão falar que vai resolver todos os seus problemas, que vai sumir as suas doenças. Não confie em voz do homem, mas confie na voz do Espírito Santo. Só confie em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou, que nos prometeu coisas que estão acontecendo desde a morte dele lá em 33 depois de Cristo, e está se cumprindo o tempo, chegará o tempo que chegará o tempo do fim. Então creia nesta voz, que é a voz de Jesus Cristo, que é a voz salvadora, que é a voz que traz a salvação da sua alma, que é a voz que te traz esperança, que é a voz que é doce, é suave aos seus ouvidos, é a voz que te dá aquele consolo que você precisa no seu momento maior de angústia. Confie na voz de Deus e não na voz dos homens, porque a voz do homem é enganosa, como a voz de Herodes estava aqui sendo enganosa nesse dia. Em segundo lugar, a voz do homem, ela quer a glória. No 21 a 23 nós vemos aqui: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu a palavra, e o povo clamava: é voz de Deus e não de homem. O homem busca glória, o homem quer ser exaltado, o homem quer ser glorificado. Muitas vezes o homem quer ser maior que Deus. A Bíblia há vários relatos desse, até de Satanás querendo ser maior do que Deus, de homens querendo construir uma torre para chegar até Deus, mostrando a sua soberba, que podiam tudo, de outras situações que não queriam confiar em Deus, e por causa disso sofreram juízo. Não busque a glória
condição ruim, que ele ia ficar que nem um bicho do mato, e não acreditou. E lá em Daniel 4, Salomão começa a se exaltar de uma maneira, e de repente é cumprido o que Deus falou para ele em sonho, e que Daniel interpretou para ele, em Daniel 4. Verso 28. Todas essas coisas sobreveram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será como os animais de campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que crescessem o cabelo como as penas de águia, e as unhas como a das aves. O que Deus promete, Ele cumpre. A palavra de Deus é verdadeira, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Nabucodonosor foi avisado que era para glorificar a Deus, e ele se auto-glorificou, e veio o juízo sobre ele. Aqui, Herodes também se auto-glorificou. O povo chamando ele de Deus, ele não falou nada, reconheceu. Até havia na época uma instrução de alguns imperadores para não aceitar esse tipo de bajulação quando os homens chamam o imperador de Deus. Alguns imperadores somente falavam isso, mas outros até aceitavam. E nesse caso aqui, Herodes aceitou a glória, não reconheceu que a glória era de Deus, e ele era um masmoneu, ele vinha de linha dos macabeus, judia, ele conhecia toda a palavra, mas mesmo assim ele não tinha o Espírito que dava o entendimento dele. Ele falava da boca para fora. Ele não tinha o coração transformado, o coração circuncidado, o coração que era verdadeiro, que glorificava a Deus, que glorificava a Jesus. Ele só queria buscar os próprios interesses, ele só conhecia a Bíblia da boca para fora, e por causa disso, ele teve um juízo naquele dia, porque ele não glorificou a Deus. Então, os homens estão buscando glória. Não devemos buscar glória. A partir deste texto, devemos ver que somente o Senhor Jesus merece toda a honra e toda a glória. Somente o Senhor Deus que devemos cantar, adorar e glorificar, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E não fazermos como Herodes, e não fazermos como muitas vezes fazemos quando temos um dom específico de música para cantar, e os outros começam a bajular, e nós começamos a aceitar esse tipo de glória. Quando fazemos alguma coisa bem, seja usarmos a nossa inteligência para um fim, e os outros começam a falar que nós somos tão inteligentes, muito inteligentes, que começam a glorificar nós e bajular, sempre nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes isso sobe para a cabeça e faz com que nós tomemos outros rumos, e esses outros rumos fazem com que caiamos, faz com que o pecado se consuma em nossa vida, e o pecado gera morte. E assim aconteceu com Herodes, que trouxe a glória para si. Talvez estava tendo até um reino próximo ali, talvez estava tendo muitas plantações ali, e ele falou que tudo era por causa dele. Nabucodonosor também teve um reino glorioso, grandioso, poderoso, falou que a glória era dele, e Deus permitiu que tivesse aquela doença na vida dele, e ele ficou como um bicho do mato. Nós devemos ser humildes, se humilhar, porque os humilhados serão exaltados, mas os que se auto-exaltam vão ser humilhados, vão cair no chão, vão ficar afastados do Senhor. E pior coisa é ficar afastado de Deus. Quando ficamos afastados de Deus, é a pior coisa, porque
nas epístolas aos Coríntios, as cartas aos Coríntios. Voz de Deus ou voz do homem? A voz do homem produz frutos de morte. A voz do homem leva ao pecado. A voz do homem leva a coisas carnais, enquanto a voz de Deus leva a coisas espirituais. Enquanto a voz de Deus leva à vida eterna. Enquanto a voz de Deus leva a fazermos o correto. Aqui, Herodes 12:23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não ter havido dado glória a Deus, comido de vermes, expirou. Obrigado. A voz do homem causa frutos de morte. Herodes estava ensinando coisas erradas, tanto à família dele quanto ao povo, que sempre o poder e o dinheiro não tem consequências ruins. O poder, o dinheiro e a soberba dão certo no final. Era esse o ensino que ele estava passando para as pessoas, para o povo, para a família dele, para todos que conviviam ao redor. Era esse o ensino. Se não tivesse acontecido nada, aqueles crentes, aquele povo de Deus, aqueles que eram tementes ao Senhor, iriam falar: Senhor, o mal prospera, Senhor. Nós estamos orando ao Senhor, mas o mal prospera, Senhor. Se não tivesse acontecido nada, a história teria um fim inesperado, como se Deus não estivesse atuando na história, como se Deus não estivesse olhando as perversidades que Herodes estava fazendo, que ele mandou matar muitos cristãos, perseguiu muitos cristãos, e só para ter fama. Mas aqui nós vemos o pecado se consumindo, e o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Onipresente que enxerga tudo, o Deus que não deixa com que o mal prospere, agindo. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, comido de vermes expirou. Nós vemos que Deus enxerga tudo. A Bíblia relata aqui que o mal não prospera, o bem prospera. A voz de Deus prospera e não a voz dos homens prospera. É esse o ensino central que está passando aqui. Aconteceu várias coisas ali. Havia mentiras, havia mortes, havia na justiça local ali, feita por Herodes, impunidades. Mas o Deus Todo-Poderoso é um Deus justo, verdadeiro, que não deixa com que o seu povo sofra e não tenha consequências para quem fez que o seu povo sofresse. A voz do homem gera frutos de morte. Herodes morreu. Ele matou muitos. Mas a semente aqui foi plantada, porque o povo de Deus continuava enxergando que Deus continuava governo, porque a voz de Deus produz vida, enquanto a voz do homem produz frutos de morte, a voz de Deus produz frutos de vida. A promessa feita lá por Jesus não continua se cumprindo. Lá em Atos 1:8, ele falou: mas recebereis poder
a Judéia, a Samaria e aos confins da terra. E esse tem esse poder. Jesus Cristo estava falando antes de ascender, antes de subir, antes de ser elevado e subir, na visão dos discípulos, na visão das pessoas que estavam olhando ele subir ali. Ele fez essa promessa: mas receberei poder, mas receberei o Espírito Santo. Lá em João, no Evangelho de João, ele vai falar isso também. João 16. Estou falando mais pausado assim para a lágrima não sair mais rápido. Pode chorar, chorando. Em João 16, a partir do verso 13, vai falando assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu envio. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Enquanto a voz do homem traz frutos de morte, a voz de Deus, a voz de Cristo traz frutos de vida eterna. Herodes morreu. José talvez relatou o que viu ou que ouviu naquele momento que vermes estavam comendo o intestino de Herodes, mas não sabemos também se por causa do anjo interferido causou aquela doença, porque Lucas estava falando com uma visão totalmente espiritual. Deus permitiu que ele tivesse aquela revelação do que aconteceu. Ele enxergou um anjo ali, ele escreveu isso aqui, mostrando a ação espiritual sobre o homem, mostrando que o Senhor não abandona a sua igreja. E a igreja são pessoas que creem em Jesus Cristo, arrependidas, transformadas, que por amor a Cristo estão na causa. Por isso que somos testemunhas, mártires, no sentido de pregar essa palavra a qualquer custo, pregar essa palavra por o amor de Jesus foi tão grande por nós, que por esse amor pregamos essa palavra sem esperar nada em troca. Essa é a nossa missão, esse é o nosso fim de pregar, e por isso que devemos sempre estar íntimo com Deus, orando todos os dias, pedindo misericórdia a Deus, pedindo discernimento, pedindo iluminação, para que nós entendamos essas coisas, porque às vezes a gente pode estar olhando somente Herodes prosperando, o mal continuando, a impunidade, a pobreza, a fome, as brigas familiares, os divórcios. Às vezes nós estamos falando, o mundo está no fim, mas a partir desse relato nós vemos que o mundo só chegará no fim quando Deus quiser, pois Ele é o dono dos céus e da terra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Estaremos nessa semana orando, pedindo misericórdia para Deus, para nos orientar aí, como continuarmos, o que devemos fazer nesse ano de 2023, nos anos seguintes. Estamos dedicando uma semana de oração a partir de amanhã até o sábado, às 8 horas, pedindo misericórdia a Deus, pedindo para o Senhor nos orientar, pedindo para que o mal não prospere, pedindo para que a palavra de Deus prospere, que Deus nos mostre como fazermos isso. Porque nós cremos que o Senhor, que habita nos céus, está nos vendo, está ouvindo no nosso mais íntimo, coisas que às vezes nem pronunciamos, pois temos vergonha de falar,
porque Ele sonda os corações. Porque a palavra de Deus é tão penetrante que divide espírito e alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Quem você tem escutado? A voz de Deus ou a voz do homem? A voz do homem é enganosa. A voz do homem quer glória. A voz do homem traz frutos de morte. Mas a voz de Deus não. A voz de Deus não é enganosa, mas é verdadeira. Porque nós temos esse espírito da verdade, como nós temos em João agora. A voz do homem requer a glória para si, mas a voz de Deus mostra quem é o Senhor da glória, quem é o Senhor que merece toda a glorificação, porque é Ele que nos criou, Ele que nos garantirá, se nós morrermos hoje, daqui a algumas horas, nós estaremos na eternidade com Ele. Ele que nos garante que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai transformar esse corpo pecador, corruptível, no corpo glorificado. Ele que nos garante que nós estaremos eternamente conseguindo entender e conseguindo ter mais uma intimidade tamanho com Ele que nós não podemos imaginar. Por isso que Ele fala, e nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E por isso que a voz de Deus merece toda a glória. Por isso que a voz de Deus produz frutos de vida, não frutos de morte. Por isso que a voz de Deus não é mentirosa, é verdadeira. A quem você tem escutado, a voz do homem ou a voz de Deus? Tinha muitos bajuladores ali escutando a voz do homem, naquela época de Herodes. Estavam chamando ele de Deus. Tinha muitos bajuladores ali, achando que toda a política que eles estavam fazendo ali, as corrupções ali, através do camarista Blasto, tentando conseguir favor de Herodes, tentando oferecer concessões, isso iria resolver o problema de fome, e isso iria ser a solução para tudo. Mas o Senhor mostrou que o mal não prospera, mas o que prospera é a sua palavra. O que prospera é o amor, o que prospera é a palavra dele, o que prospera é uma igreja atuante, o que prospera é fazer a sua vontade. Como é bom seguir a voz de Deus ao invés da voz do homem. Como é maravilhoso seguir a voz de Deus, pois ela nos mostra que estamos indo para o caminho certo, ainda que ele seja estreito. Porque a voz do homem dá caminhos que são largos, que parecem ser bonitos, mas no final trazem a morte. A voz de Deus mostra que o que você está fazendo não é em vão. A voz de Deus mostra que ainda que você esteja com alguma enfermidade agora, a voz de Deus mostra que ainda que você esteja passando por problemas agora, a voz de Deus mostra que ainda você esteja numa aflição tamanha que você está desesperado, mas a voz de Deus mostra que o meu fardo é suave, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A voz de Deus mostra que você está salvo. A voz de Deus mostra que aquele que perseverar até o fim será salvo. A voz de Deus mostra que não haverá impunidade com os ímpios, mas que haverá justiça. A voz de Deus mostra que a igreja verdadeira alegra ao Senhor. A voz de Deus mostra que você deve viver de fé. Porque a fé é a esperança das coisas que não se veem, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o livro aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, Hebreus 11. A voz de Deus mostra que esse é o caminho melhor. A voz de Deus mostra que você deve se arrepender e crer que Jesus Cristo é o
como a voz dos homens traz morte. Que Deus os abençoe. Eu não sei se a Lídia conseguiu o hino. A Lídia vai se a igreja conhecer, pode ajudá-la. É para o HCC, nós não cantamos tanto, nós cantamos na casa do irmão Silvano. Aquele hino que fala a Deus na vitória do HCC descoberto. Pode ajudar a Lídia. Que Deus os abençoe. Antes ela cantar uma oração. Aí depois irá encerrar. Senhor, obrigado por essa vida acontecer, Senhor, Pai, obrigado por todos os bens, Pai, que o Senhor é bom, sua bondade é infinita, Pai, e dura para sempre, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Pai, e traz